solicitação de declaração de líder bancada do PCdoB. Se possível, uma parte, vereador Claudio. De imediato. Depois, com a vossa fala, nós iremos encerrar a sessão, vereador. Obrigado pela gentileza, vereador Edson da Rosa. De imediato, vereador Lucas Carinhato. Se puder baixar um pouquinho meu microfone, eu agradeço. Obrigado, vereador Cláudio. Seguimos a baila aqui dos temas da cidade. Só uma informação que não está nítido para os vereadores. O vereador Iago trouxe aqui a data de uma audiência pública da educação. A audiência pública se mantém, não se mantém, nós temos que nos organizar. Eu tenho 5 ônibus de comunidade querendo vir para essa audiência pública. Então eu só tenho que avisar, se é dia 2, tem que transferir os ônibus, como é que vai ser? A primeira é essa. E a segunda, vereador Cláudio, o senhor que é muito preocupado com a cidade, eu tive lá no Campos da Serra, esse sábado. Sei que a vereadora Daiane teve na sexta. Conversei com o secretário da Habitação, com o procurador-geral do município e com o chefe da Casa Civil sobre um atraso de muito tempo de casas que precisam ser entregues para um programa habitacional do governo do estado. Falei no ano passado, o prefeito Adiló tinha me garantido que a licitação saía agora e a turma da habitação disse que a licitação sairá no final do primeiro semestre. É um desrespeito com o povo, porque se a licitação vai sair, se está dizendo que é para o final do segundo semestre, quiçá no final do ano que vem esse povo vai ter casa, sendo que as casas que foram construídas e não concluídas estão absolutamente depredadas porque o município não garantiu segurança. Obrigado, vereador Cláudio. O senhor veio aqui falar que o prefeito Adiló mentiu? Vereadora Daiane Mello. Vereador Libardi, obrigado pela parte. Só para, já que o vereador Lucas trouxe a questão, nós traremos um pedido de informação para essa casa, de todo o programa Habita Caxias, o que foi entregue e o que não foi entregue. Porque colocar camisetinha, fazer casinha de madeira lá e fazer todo um alvoroço de um programa habitacional e agora não fazer a entrega de casa, mas principalmente deixar que aquele local fique naquele estado que está, é inadmissível para nós, como vereadores, deixar uma situação acontecer em Caxias do Sul. Nós estamos falando da segunda maior cidade. O Mato Alto, muito maior do que eu, aquelas lajes todas abandonadas, tudo fechado, e a ordem que se tem lá é para que se não possa receber vereador lá, que vereador não pode entrar. Eu disse que quem é que ia me proibir de entrar lá dentro, se eu sou fiscalizadora. E assim, o rapaz da segurança deixou eu entrar, disse inclusive que era um eleitor meu, e daí, né, ele não impediu, mas ele disse que a ordem era essa, de não entrar vereador. Isso é bem complicado, porque estamos falando de dinheiro público. Tudo, além de ter sido roubado, portas, janelas lá colocadas, e coisa boa, gente, não estamos falando de coisa ruim, maçanetas boas, foi tudo roubado lá de dentro, e o que não está sendo roubado está sendo depredado, dinheiro público colocado no lixo. E nós vamos vir com um pedido de informação e com certeza levaremos ao Ministério Público, mas querendo aí providências imediatas do Executivo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Só os colegas trouxeram uma questão que tem a ver com o Campos da Serra. Amanhã de manhã nós teremos o defensor público Rafael, que vai estar aqui na sessão em acordo de lideranças, trazendo sobre um mutirão de serviços que vai ter lá no Campos da Serra no sábado de manhã, organizado pela Defensoria em conjunto aos serviços, né? Educação, saúde, enfim, todos os serviços que tem no Campos da Serra. E já estou tratando com ele também essas questões que tem a ver com o campus, né? De habitação, enfim. Então, já convidar os colegas, ele vai estar aqui amanhã de manhã para que a gente possa conversar com ele e unir forças também em relação a isso. Obrigada, vereador Libardi. Obrigado, vereadora Marisol, tenha bondade. Tomara que o senhor tenha um tempinho para falar ainda hoje, vereador. Mas acho que é importante, sim, acho que esse pedido de informações também é essencial, é um assunto que é delicado e que trata de todo mundo. Eu brinquei agora há pouco falando sobre essa licitação do Hemocentro, que a nossa torcida é para que ela funcione. Nós temos uma lei federal de licitações que ela é muito complexa, né? Enquanto todos os documentos forem apresentados e o valor for menor, a empresa assume. E nós sabemos que essa empresa que assumiu as casas, é uma empresa gaúcha, inclusive, né? Mas não entregou absolutamente nada. Os técnicos e engenheiros da Secretaria da Habitação vinham acompanhando, então muitos recursos nem foram repassados à empresa, por óbvio, porque era uma porta que não fecha, uma janela que não sei o quê, mas o senhor sabe que existem prazos para que eles retomem, para que eles melhorem, para que isso foi acontecendo, infelizmente. Mas a licitação, que a gente tem informação, ela vai ser dividida, né, das casas que estão mais ou menos prontas, mas que não servem para absolutamente nada, porque não estão dentro dos critérios mínimos.
e uma licitação daquelas que ainda não começaram. Mas é importante que a gente esclareça, sem dúvida nenhuma, porque nós sabemos que as famílias estão sendo informadas pela Secretaria, mas é importante que a comunidade toda tenha esse entendimento também. Obrigado, vereadora Marisol. Bom, queria tratar de outro tema, embora esse seja um tema importante. Tem uma marca de comida holandesa, vereador Cristiano Becker, que chama o açougueiro vegetariano. Porque, obviamente, não mantém relação o açougue e o vegetariano. É uma provocação. E eu acho que o prefeito Adiló é um açougueiro vegetariano. Porque a fala nunca mantém relação com a prática. Ele é contra cortar as árvores e derruba praticamente todas. Agora, quando eu converso com o prefeito Adiló, ele é contrário. Ele é defensor ferrenho da educação. E foi o pior prefeito da cidade na história da educação. O prefeito Adiló é contra multas por fiscalização eletrônica. E instalou um monte de fiscalização eletrônica. O prefeito Adiló é contra obras inacabadas. Ele não consegue acabar uma obra. O prefeito Adiló, vereador Lucas, é um grande defensor da Codeca, mas parece que é o prefeito que vai encerrar as atividades da empresa. O prefeito Adiló é a favor da redução da passagem da Visat. E foi o prefeito que mais aumentou a passagem na história. Nós estamos dispostos a conhecer um grande açougueiro vegetariano, o prefeito Adiló. Porque ele fala uma coisa à sociedade, vereador Sandro Fantinel, e na prática é totalmente contrário. O que me traz essa tribuna é que nesse final de semana eu aproveitei, vereador Edson da Rosa, para ir até Minas Gerais. Eu gosto muito de Ouro Preto, sou muito fã dos romanceiros, do Romanceiro da Inconfidência, vereador Lucas. E fazia um tempo que eu não ia a Ouro Preto e não ia a Belo Horizonte. É uma cidade que nós deveríamos nos espelhar. E sabe o que Belo Horizonte faz com a coleta seletiva de lixo, vereador Andressa, e com a coleta orgânica? Não utiliza containers, porque entende que os containers são o maior modelo de financiamento do tráfico de drogas, vereadora Daiane. É uma cidade que tem um plano de arborização urbana aplicado, porque responde às disposições internacionais que nós precisamos, vereador Sandro Fantinel, a cada pessoa 12 metros quadrados de árvore. Nós entendemos que Belo Horizonte segue o regramento de cobertura internacional do Ministério da Cidade com 30% da área coberta por árvores, vereador Andressa. Entendemos ainda que, segundo o censo do último ano, 2022, nós precisamos ter um plano de arborização aplicável, porque a lei não exige fazer a lei, exige aplicá-la, vereador Sandro Fantinel. Nós tivemos um inventário de árvore feito pelo meu professor Edvandro Reck, nós tivemos um grande plano de arborização urbana feito nessa cidade, que não é aplicado. Nós queremos ou não queremos ser um país desenvolvido, vereador Sandro Fantinel? Nós queremos ou não queremos que o transporte público funcione? Nós queremos ou não queremos uma cidade arborizada? Agora, nós não podemos ser como o prefeito Adiló, que é uma coisa no discurso e outra coisa na prática. Nós não podemos aceitarmos a pecha, vereadora Andressa, de sermos açougueiros vegetarianos. Nós precisamos falar e fazer todos os dias. E, infelizmente, uma grande tragédia assola essa cidade, que é um governo incompetente, na forma mais aguda da incompetência. Porque, mais do que incompetente, vereador Lucas, ele é um governo que acha que nós somos idiotas. Que ele acha que ninguém vai ver, colocando um segurança na porta de um local que está sendo roubado, que o município não fiscaliza a construção de obras e casas, vereadora Daiane. É um prefeito que acha que ninguém está vendo que a cidade está sendo totalmente destruída, com todas as árvores retiradas do centro. É um prefeito que acha que essa casa legislativa não está vendo que a Codeca está sendo sucateada com uma dívida superior a 30 milhões de reais, vereador Lucas. É um prefeito que acha que as crianças não sabem da onde veio a supressão do transporte, vereador Andressa. E todos nós sabemos, é o prefeito Adiló e o seu vice Néspolo, responsáveis pelo grande atraso dessa cidade. O açougue da prefeitura é vegetariano. E nós estamos aqui para combater todos os dias a mentira. Infelizmente, o prefeito Adiló
comentou comigo uma oportunidade, vereador Lucas, que a vida pública dele acaba agora. Que ele não tem preocupação. Eu sei que a vida pública dele acaba agora, porque a população fala, não é ele que precisa me falar. Agora, de toda forma, ele tem que ter uma preocupação mínima com a cidade, que vai perdurar por mais 200, 300, 400 anos. Vamos à luta, presidente Edson. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Com a vossa fala, nós estamos encerrando o espaço